Olá, turma do primeiro ano, tudo bem? Eu vou falar um pouco sobre as variantes linguísticas, ok? Existem aí dois níveis. Os níveis da linguagem, que são as camadas que constituem qualquer língua a partir do som, letras, depois vem as palavras, das palavras formamos frases, das frases formamos os textos, ok? E tem os níveis de linguagem, que são essas variedades linguísticas que nós vamos estudar agora, tá? Das maneiras formais e informais. Então, essas variedades linguísticas, elas são as opções que a língua, né, nos dá de menor ou maior formalidade. Então, dependendo da situação em que nós nos encontramos, estaremos utilizando um nível de linguagem adequado para determinada situação, seja ela escrita ou falada, tá? Então, tudo vai depender do lugar, com quem, o assunto, né? O nível de intimidade que temos com quem estamos aí na comunicação, que vai influenciar na escolha das palavras que iremos utilizar, né, para essa determinada situação. E não podemos mais dizer que, isso está certo ou isso está errado na comunicação. É adequado ou inadequado. Por quê? Porque muitas pessoas, né, elas não têm ou não tiveram a oportunidade de ter a instrução adequada, né, o aprendizado aí necessário para ter acesso à norma padrão da nossa língua, tá? Então vamos lá. A primeira, a língua culta, né, também conhecida como língua da norma padrão da língua portuguesa. Então é aquela que utilizamos de maneira formal, composta por normas e regras gramaticais, né? Então, o próprio nome já diz, né? Uma linguagem culta. Ela não é natural, ela é totalmente formal, ela é ensinada nas escolas, né? E utilizada também por pessoas com mais instruções, ok? E dependendo aí a classe social também que a pessoa está. Então, no vestibular, é essa língua, né? Essa linguagem padrão que vai ser cobrada de vocês, ok? Por quê? Pelo fato de vocês terem frequentado a escola, né? E é lá que eles vão querer saber o nível de aprendizagem, ok? Já que vocês estiveram frequentando a escola, teriam que ter, né, aprendido a língua culta, né, a língua padrão aí da nossa língua portuguesa. E como o próprio nome diz, né, ela já padroniza todos aqueles que tiveram acesso a ela, ok? Então, para a pessoa poder ter aí acesso a qualquer tipo de comunicação e situação. Então, todos que têm acesso a essa norma padrão, eles vão ter um nível, né, em relação a esse aprendizado, ok? Então, tem aí um exemplo da língua culta, né? Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-la-emos nesse instante ou mais tardiamente? Então, o surfista ali já ficou olhando, o outro tão formal, né? Porque foi até a praia de terno e gravata para surfar, ok? A outra é a língua popular, a língua coloquial, né? Que também conhecemos como uma língua informal. Então, é aquela utilizada com mais espontaneidade e natural, né? Naturalidade. Utilizada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com as pessoas que temos mais intimidade e em situações informais, ok? Mas muitas pessoas pensam que é por tratar de uma linguagem popular, né, uma linguagem informal, são aquelas pessoas que não têm tantas instruções que acabam utilizando esse tipo de língua. Pelo contrário. Então, independente da escolaridade, essa língua, né, coloquial, informal, ela pode ser usada por qualquer tipo de pessoa. Então, em uma situação descontraída, né, espontânea, uma pessoa que tem aí nível de doutorado, vamos dizer assim, ele também pode aí quebrar essas regras da gramática, né? E utilizar a língua popular aí, a língua coloquial, ok? Então não é utilizado apenas por aqueles que têm um menor nível aí de escolaridade, ok? Então tem aí também um exemplo da língua popular. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E aí ele pergunta, e o português? Porque ela deixou de falar, né, do português. Aí vareia. Então, assim, ela quebrou aí com esse aí vareia, ela quebrou a formalidade que ela estava tendo naquela situação da entrevista de emprego, né? Então, ela foi aí um pouquinho informal na situação, ok? A outra é a gíria. Então, embora ela pertença à língua popular, a gíria tem a sua particularidade, né?
Então, nem todos que falam a língua popular, a língua coloquial, vão utilizar a gíria, tá? Ela tem um estilo aí que se integra realmente à língua popular, mas nem todos que falam essa língua popular coloquial vão usar as gírias, né? Então, ela pertence a determinados grupos profissionais, estudantes, né? A polícia, às vezes, tem aquela linguagem deles próprias, né? Então, às vezes, também não são classificadas como uma língua, assim, de vulgaridade, tá? Não é porque é gíria, é vulgar. Então, nós temos aí um exemplo da gíria. Ela, tipo, entrou no bar e eu, tipo, dei uma sacada. Tipo, ela era, tipo, gente fina e tipo, engatamos, tipo, um tipo papo, tipo legal, tipo. E aí a gente tem a terrível tiponite aguda, né? Então esse tipo, é a linguagem aí dos jovens, né? Obviamente já deve ter outra no lugar desse tipo. E a última, linguagem regional, que é aquela específica, né, de determinada região, com regras e normas pertencentes àquele lugar, ok? Ela não deixa de ser formal, tá? Então tudo vai depender da situação em que ela está sendo utilizada. Então ela pode ser uma linguagem formal ou informal, tá? Dependendo aí da situação. Um exemplo, diga a. Vamos, diga a. Oxente, moço, o senhor é médico ou é professor? Então, lá o oxente, né, é bem próprio da região ali do personagem, ok?